Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Santa Cruz e esse projeto de clube empresa. Quero falar sobre essa nova pesquisa, de uma empresa listando os times mais valiosos do país. No ranking dos top 30 aparecendo então o Santa. Será que realmente faz sentido esse valor de 273 milhões de reais? Que eu quero comentar aqui um pouco mais com vocês nesse vídeo de hoje, dando também algumas outras informações, sobre o que já foi dito, sobre esse projeto de empresa, que não é de hoje, tá? Até aqui no canal mesmo já temos diversos conteúdos como esse falando sobre essa SAF, eu quero dar um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos aqui a essa marca de 50 mil inscritos no YouTube. Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Tem também nosso Instagram, caso você ainda não siga, tá aqui Black Arthur Foot, para você seguir por lá e ficar por dentro das notícias um pouco mais rápido do que aqui no YouTube, e também meu perfil no Instagram, gustavo.crz, caso você queira aí seguir o meu perfil pessoal. Antes de darmos sequência aqui em nosso vídeo, eu tenho um recado dos nossos patrocinadores, a DG Store, loja de camisas esportivas, que no caso me mandou essa aqui da Alemanha, que eu estou usando hoje para gravar o vídeo. Tem essa outra aqui do fundo da Roma, que eu já deixo aqui em vários vídeos. Essa outra da Atalanta, com personalização, aqui do Rafael Tolói, bem bacana mesmo. Lembrando que você, falando que veio aqui pelo Black Arthur, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. O link tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então tem diversas camisas saindo a partir de R$ 99,90 sem a personalização e, no caso, a personalização a partir de R$ 149 reais, tá? Então vai ter diversos modelos, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, e também as promoções lá na hora. Mas independente disso, falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Arthur, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. O link da DG tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro. Bom, então eu quero começar falando sobre essa lista, sobre os rankings dos times mais valiosos do país, que colocou aí o Santa Cruz, no caso, na 27ª colocação entre os times mais valiosos do Brasil, avaliado em 272 milhões de reais. No caso, essa lista entrega várias outras questões, como por exemplo o valor de mercado do clube, questão de estádio, questão de centros de treinamentos. Eu não sei realmente se eles estão considerando o valor disso, porque se você for pegar quanto que vale o Arruda ou por exemplo o centro de treinamento de alguns outros clubes no Brasil, você já vê que seria um valor muito mais alto. Acho que eles meio que estão pegando uma média e também em relação ao valor da marca do clube, Na minha visão, se avaliasse só a marca do Santa Cruz em 272 milhões, já acharia baixo. Imagina então contando a estrutura do clube, acho que sem dúvidas vale muito mais, que é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, quanto que seria um valor mais ou menos, E também sobre essa história, será que projeto de clube empresa está na pauta do Santa? Já tem um bom tempo? Eu quero falar aqui mais. Só lembrando que esse estudo aí, feito pela, no caso, Sports Value, que no caso listou os times mais valiosos do país, tem outros times igual do Nordeste também, nessa versão 2023, como por exemplo o Bahia em 459 milhões, Fortaleza 545, que na minha visão são dois times que, no mínimo, o Santa Cruz valeria próximo a isso, estando, por exemplo, numa Série B, numa Série A, tá? Tem outros times aí que aparecem também igual o Ceará, 292, e o Sport avaliado em 408 milhões de reais, o Ceará 398 milhões, tá? Só corrigindo aqui. Enfim, o Náutico que aparece um pouco à frente do Santa Cruz ainda, em 277 milhões, de acordo aí com essa revista, desse mês. E bom, assim como vários outros times no Brasil que têm interesse de transformar numa SAF, o Santa Cruz já demonstrou esse interesse desde cedo, desde quando o Ronaldo compra ali o Cruzeiro, Já tinha diversas perguntas para, no caso, o presidente e dirigentes do clube sobre essa possibilidade de virar uma SAF, e sempre deixaram claro, sim, esse interesse. Até então, não tinha muitas mudanças a respeito disso, só foi a partir do mês de março de 2022 que o próprio Ricardo Rocha, jogador aí que teve excelentes passagens pelo clube, no caso, diversas convocações para a seleção brasileira, excelente zagueiro, falou que um grupo de americanos, no caso, gostou muito da SAF do Santa Cruz e ele estaria ajudando os times no Brasil e também o próprio Santa Cruz, dele, de acordo com a própria palavra do Ricardo Rocha, estaria ajudando, sobre essa possibilidade de ter um investidor. Essa entrevista que foi no podcast Papo, no caso, Papo Legal, podcast, onde ele falou o seguinte: um grupo americano me procurou para buscar um time no Brasil e eu tenho falado do meu Santa Cruz. O Santa Cruz está hoje na 4ª divisão e ele viu a história, gostou muito, e o presidente que ganhou as eleições, o Antônio Luiz Neto, é uma pessoa amiga minha que me procurou para eu tentar ajudar, e se eu puder ajudar o futebol brasileiro, eu vou ajudar, e não vai ser só o Santa Cruz. E desde aquela época, então, o próprio vice-presidente jurídico do Coral, Lucas Valença, disse que o assunto tem sido tratado de forma, podemos dizer assim, dirigente, ou seja, tem interesse, mas não
vai ficar divulgando muito sobre esses fatos, mas que tem um interesse sim, desde o mês de março de 2022 já tivemos essa confirmação, né? No caso eles falou o seguinte: os contatos de investidores estão sendo tratados de forma profissional, diligente, né? Ou seja, bem discreto, não vai ficar divulgando em relação a isso. O presidente está se familiarizando com o projeto, compreendendo a relevância e as particularidades da SAF. O interesse vinculado a um nome como o de Ricardo Rocha, que tem respeito no cenário esportivo, mostra a força do Santa Cruz e a seriedade desse projeto. Então, já vem falando sobre esse caso de se transformar numa SAF, que não é, né, um desejo novo, já é basicamente um desejo bem antigo, como eu tenho falado aqui para vocês. No caso, desde agosto, antes mesmo da lei ser sancionada no país, já tinha, né, no caso, o interesse para se constituir como uma SAF. Então, no caso, o clube ainda estava na Série C ainda, quando demonstrou esse interesse, foi um dos primeiros do Brasil a falar sobre essa possibilidade, de querer essa mudança, né, no estatuto e permitir a chegada de investidores, que é válido desde outubro de 2021. Bom, a mudança de estatuto que teve, no caso, no Santa Cruz, em meados de junho, né, não teve tantas aprovações em relação a tudo que deveria ser aprovado, até porque isso só deve acontecer quando realmente tiver um investidor e, no caso, tudo para assinar e ter essa compra, mas teve mudanças importantes, como por exemplo a votação ocorreu antes do jogo, no caso contra o Atlético da Bahia pela Série D, jogo no Arruda. No total foram mais de 800 sócios que votaram e foi definido que a constituição da SAF no futebol, mas não é permitido ao tricolor integralizar o capital social de nenhum bem, ou seja, incluir o Arruda, incluir, por exemplo, um centro de treinamento. Então tem essa questão que eu acho totalmente certo, até porque era esse o intuito, então deu tudo certo. Não acho também que o investidor compre e vai lá e compra um centro de treinamento, um estádio. Aí vai lá, constrói um shopping para trazer um estádio novo, moderno, mas menor, por exemplo. Então, não acho que isso seja tão interessante. É bom realmente fazer essa diferenciação, além também de não poder, por exemplo, mudar o nome, não poder mudar o escudo, né? Mudar cores, não, já está totalmente diferente. E os sócios, 800 sócios no total, votaram, né? Mais de 800. Essa votação que ocorreu, então, ainda na disputa do Brasileirão do ano passado. Bom, o Lucas Cavalcante, que é responsável aí direto pelo clube, falou um pouco sobre as dívidas, deixando claro que esse movimento de virar uma SAF não é a resolução de todos os problemas, né? Ele até na época chegou a comentar o seguinte, abre aspas: só a transformação numa SAF não resolve a dívida, e sim abre uma possibilidade de diluir a quitação de 6 a 10 anos, né? Uma parte da receita vai para a dívida, explicou ele assim, que, por exemplo, temos um exemplo claro aí do Cruzeiro, com o Ronaldo, que diminuiu as dívidas do Cruzeiro consideravelmente, chegando a acordos, e tem um prazo de 6 anos para pagar um valor próximo de 60% do montante, vamos supor que seja R$1 bilhão, teria 6 anos para pagar 600 milhões, chegando nesse valor, poderia diluir para mais 10 anos, tendo pago, por exemplo, um percentual que pode ser negociado, tá? Nem sempre vão ser esses valores exatos de percentuais que eu trouxe aqui, mas diferentemente do clube que enfrentaria processos todo mês, toda semana, chegando contra a instituição, você pode colocar essas dívidas para receber a longuíssimos prazos, né? 5, 6, 10, 15 anos, ainda mais se o clube for pagando com o decorrer do tempo, a justiça acaba ajudando assim as empresas, que no caso o clube passaria, né, a não ser mais uma instituição, podemos dizer assim, sem fins lucrativos, que é o futebol aqui no Brasil, para ser um clube empresa realmente, uma empresa com o intuito de dar lucro e principalmente pagar essas dívidas com retorno esportivo, né, para a torcida também, no caso, que é uma fórmula bem difícil, né, de ter esse equilíbrio e agradar todas as partes. Bom, e essa história aí do Santa Cruz, que eu já venho falando para vocês tem um bom tempo, que ganhou mais proporção, principalmente ali no mês de junho a agosto, né, quando teve aquela especulação de que o Marcelo estaria interessado na compra da SAF do Santa Cruz, e isso que pegou bastante, principalmente pelo próprio Globoesporte.com, ter feito matérias na época, né, mostrando o CEO no caso do Azures, que é o time do Marcelo lá no Paraná, que estava inclusive no estádio para acompanhar, se não me engano, Santa Cruz e Náutico pelo campeonato estadual, e assim, teve encontro de pessoas do Santa Cruz com o pessoal do Azures, e naquela época falou que era realmente o interesse de ter uma compra, né, por parte do Santa Cruz. Muitas pessoas até de dentro do Santa Cruz negaram que teve até um encontro, sendo que claramente teve, né? Poderia, por exemplo, ter falado que era para trocar experiência sobre a SAF ou, por exemplo, sobre esse modelo de negócio, mas todo mundo meio que negou nessa história, sendo que o próprio Globo Esporte tinha feito uma matéria mostrando fotos, né, e tudo mais desse possível encontro, então, né, podemos dizer assim, nesse caso. Mas não teve nada de proposta e tudo mais. É claro que houve diversas especulações de que, por exemplo, seria uma proposta de R$200 milhões, algo nesse sentido. Até o Marcelo, na final da Champions, no caso,
de 2022. Nossa, mas tem tempo, hein? Rapaz, 2022, se eu não me engano, ali no mês de maio ainda, ele foi perguntado, né? Ah, tem uma possibilidade de você comprar o Santa Cruz? Ele falou que não, né? Que no caso, pô, que estamos na luta, né? Sobre essa possibilidade. Não negando, mas muita gente falou, não, ele não estava respondendo sobre isso, porque foi um torcedor, né? Que perguntou para ele na saída do gramado. Mas enfim, teve muita especulação nesse sentido. No final, acabou que até agora não teve absolutamente nada. Mas foi o único grupo de forma aberta que teve esse encontro, né? Que pelo menos foi vazado para a grande mídia. Na época, então, podemos dizer assim que era uma matéria próxima, que era um valor próximo de 200 milhões de reais. A matéria do Globo Esporte ainda cita a empresa Give, que no caso seria uma empresa que tem diversos outros bancos no mundo, como por exemplo o Lehman Brothers, ele comprou uma parte do banco e é uma empresa especializada em créditos, podemos dizer assim, né? Então, e principalmente em recuperação judicial, que seria basicamente o que faria com um clube que tem uma torcida gigante, um potencial enorme que é inacreditável, tá? Pensar que o Santa Cruz, por exemplo, está na 4ª divisão não faz o menor sentido. Essa empresa especialista nisso teve um interesse, mas eu particularmente não teria interesse de ver meu clube comprado, no caso, se fosse uma empresa que nunca teve nenhuma participação no futebol. Eu não acho que seja o mais ideal e eu ficaria com uns 3 pés atrás, né, se pudesse, para não ter uma negociação envolvendo esse sentido. Bom, até já trouxe vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre receitas do Santa Cruz, quanto que eram as dívidas que foi evoluindo no decorrer dos anos, que eu vou deixar na tela final uma complementação do vídeo para vocês. Mas ainda tem outros tópicos que eu quero falar, e só para esse vídeo não ficar com 15 minutos, eu vou trazer aqui alguns outros resumos, que mais a minha opinião em si, tá? Até porque eu torço pro Cruzeiro e tem o meu outro canal, o Cruzeiro News, que eu basicamente cobri o quê? 7 meses sobre essa história envolvendo o Cruzeiro, virar um clube empresa ou não. Então quero comentar um pouco mais com vocês como que seria essa história. Por exemplo, o Cruzeiro foi vendido, todo mundo fala, por 400 milhões de reais. A grande questão é, o Ronaldo meio que pagou 400 milhões pelo que valeria a instituição Cruzeiro em si, porém pegando toda a dívida que tem do clube, né? Que foi de 1 bilhão de reais. Então, se o Ronaldo não pagar esse valor, é claro que sobraria para ele, então meio que seria um valor próximo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Se você for pegar esse valor divulgado pela Sports Valley e outras empresas, né, sobre quanto que vale os clubes, o Santa Cruz, então, vamos chutar aí, 300 milhões de reais. Mais o valor da dívida, que é próximo dos 285 milhões, podemos dizer então que o Santa Cruz nesse modelo, igual foi avaliado o Cruzeiro, valeria então quase 600 milhões. Não acho um valor baixo, mas a questão é que está na Série D. Eu vejo que o Santa Cruz virar uma SAF estando na última divisão é uma situação muito complicada, é uma faca de 2 gumes, né? É igual o Cruzeiro, poderia lutar para subir numa Série A, mesmo indo para o seu 3º ano consecutivo na Série B, e aí subisse, com certeza iria valer pelo menos uns 2 bilhões de reais, tranquilo, sabe? Porque iria ter um aumento gigantesco na receita. Por exemplo, o Bahia foi negociado com o Grupo City por 1 bilhão de reais. É óbvio que, por exemplo, o Santa Cruz deveria ter um valor muito próximo a isso, ainda mais estando, por exemplo, na 1ª divisão. A questão é que achou um investidor muito disposto a colocar dinheiro, né? Então, vamos supor ali uma margem de 30% a menos, 650 a 1 bilhão de reais, eu acho que seria um valor próximo a esse. Então, se tivesse ali na Série B, eu acho que já seria um passo bem mais interessante e que, sem dúvidas, aumentaria demais essa expectativa de valor de mercado. Até porque no Brasil hoje, sem dúvidas, o maior fonte aí de receita seria as cotas de transmissão, e no Brasil ainda é uma bagunça em relação à Série D, à Série C, com valores que às vezes é ridículo, né, se você for analisar quanto que rende, mas eu vejo que o Santa Cruz, por ter esse potencial de torcida, de engajamento, deveria ser muito bem pensado antes de virar um clube empresa, para realmente ter um valor justo, né, porque tem um potencial gigantesco, uma das maiores torcidas sem dúvidas do Nordeste, e eu vejo com bons olhos uma possibilidade de se transformar no clube empresa, até porque agora está indo para o seu 2º ano consecutivo na Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvidas, acaba tendo muita pressão em cima do próprio presidente, o Antônio Luiz Neto, e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, torcedores do Clube Coral, como que você enxerga essa possibilidade de virar um clube empresa? Bom, ruim? Se tivesse que chegar, deveria ter, por exemplo, uma reforma no Arruda. Vários times associam essa virada de chave para um clube empresa, tendo principalmente uma reforma no patrimônio do clube, né, no estádio, que enfim, sem dúvida, se tivesse uma melhoria, uma modernização, seria muito bem-vinda. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajuda nós aqui do Black Art a chegar a essa marca de 50 mil inscritos. E também quem puder comentar aqui embaixo, seja qualquer coisa, tá? Um coração aí preto, vermelho, branco, enfim, só para me ajudar aqui no engajamento. O YouTube meio que esqueceu de entregar aqui os vídeos para vocês, que sem dúvidas vai me ajudar demais. E o link também da DG Store, para você garantir suas camisas aí com 10% de desconto, tá aqui embaixo na descrição do Instagram deles e também no primeiro comentário fixado. E outras sugestões, como eu havia falado aqui para vocês, de vídeos do Santa Cruz.